O ato 2 da segunda temporada de Arcane chegou também fantástico, com muitos detalhes de Lore de League of Legends e também detalhes que ampliam muito da história das nossas personagens, trazem referências, trazem paralelos interessantíssimos, e eu vou falar sobre todos esses detalhes, referências e paralelos nos vídeos de análise episódio por episódio, começando hoje pelo 4º episódio da segunda temporada da série. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora para nossa análise de episódios da segunda temporada de Arcane, desta vez para falar sobre os acontecimentos do 4º episódio. Já se inscreve no canal, porque as análises do episódio 5 e 6 vão sair durante a semana. Se não saírem todas no mesmo dia, vão sair com um dia de diferença. Então fica de olho, porque são sempre vídeos muito legais. Se você ainda não viu os 3 primeiros vídeos de análise dessa temporada, assista também, porque tem alguns detalhes interessantes. Bom, esse segundo ato, no episódio 4, começa com um pequeno salto temporal de alguns meses ali. A gente vê que Zaun já foi meio que colonizada por Piltover e que a Caitlyn está vivendo lá justamente para manter essa paz, né? Para manter esse controle que ela obteve, ainda caçando a Jinx. Ninguém sabe onde a Jinx está, ninguém consegue encontrá-la, mas ela virou um símbolo da resistência de Zaun, muito por conta dos feitos dela no 3º episódio dessa temporada, quando ela devolve a poluição para Piltover. Piltover trouxe de volta o cinza para Zaun, né, poluindo de novo os ares, fazendo com que as pessoas rezassem para Diana mais uma vez. E a Jinx, em um ataque com a assinatura dela, todo colorido, com macaquinho e tudo mais, devolveu essa poluição para os riquinhos e odiados pelo povo de Zaun. Então, ela se tornou esse grande símbolo. Só que, enquanto a Jinx se esconde, vivendo em um dos dutos ali, junto com a Isha, ela não quer mais aceitar este nome de Jinx. Ela tá lidando, assim como a Vi, com problemas de identidade. Nós vemos que a Kate seguiu a vida dela, né, depois de terminar com a Vi, já está com a Meg agora, mas que a Meg pode ser também, né, isso levanta algumas possibilidades de que a Meg esteja espionando a Caitlyn. Eu acredito que não, mas eu vi muita gente falando sobre isso também, espionando para a Ambessa. Tem uma cena depois que a Ambessa chega e fala: Meg, eu te vejo muito por aqui, né, e poderia ser aquele negocinho para não levantar suspeitas, né, de que as duas não se gostam, enquanto na verdade elas estão trabalhando junto. A Meg, ela fica incitando a Kate contra a Ambessa, né? Você pode tomar suas próprias decisões, você é a líder disso tudo, as pessoas têm que ouvir o que você quer fazer. Se você não quer continuar aqui, a gente volta pra lá, pra Piltover e pronto, acabou. Então, por conta disso, eu acredito que não, que a Meg só tá ali do lado da Caitlyn como o... Sabe aquele pessoal que tem o anjinho, o demoninho? A Meg é meio que o anjinho, fazendo com que a Caitlyn volte a ser aquela pessoa que ela era antes, não essa ditadora extremista que ela virou depois da Ambessa entrar na vida dela e depois de tudo que a Jinx fez pra ela. Enquanto a Ambessa quer aflorar o pior lado da Caitlyn para ela continuar também com os planos dela de dominar a tecnologia de Piltover, algo que ela também, Ambessa, já conseguiu, está conseguindo cada vez mais. E aqui nós temos a relação da Jinx com a Isha de uma maneira também espetacular. Ela está fazendo com a Isha tudo que ela sonhava em ter feito com a Vi, né, que a Vi tivesse feito com ela, como a Vi tendo o posto de irmã mais velha que hoje a Jinx tem, né, que é brincar, pintar cabelo. Ela mesma fala pra Isha, né, eu não tive isso com a minha irmã porque a minha irmã gostava de dar porrada. A Jinx e a Vi, elas cresceram nos tempos mais conturbados, digamos assim. Não dá pra falar que é mais conturbado, porque agora Zaun tá sendo invadida de fato por Piltover, né, mas a Vi lidava com essas coisas de uma forma diferente, então ela nunca teve esses momentos de garota junto com a Jinx, né? Ela nunca teve essas brincadeiras com a irmã, e a irmã se ressente muito disso tudo e não quer cometer os erros que ela acha que a Vi cometeu. Isso vai levar a uma consequência desastrosa no final do 6º episódio, mas até lá a gente vai explicando como que o comportamento da Jinx tenta fazer meio que o oposto do que a Vi fez com ela, e que acabou resultando também em algo caótico, que foi a transformação da Powder em Jinx. Inclusive aqui também, ela, Jinx, se olhando no espelho, lembra da Powder, cita a Powder, porque ela tá com esse conflito de identidade aí. Ela não sabe muito bem quem ela é, quem ela quer ser. Jinx virou um símbolo, mas a Jinx mesmo não quer mais ser a Jinx. Então ela não consegue manter este símbolo vivo, esse símbolo aceso. Piltover continua caçando a Jinx, Zaun continua idolatrando ela, mas ela não aparece. Porém,
a imagem dela segue viva através da própria Isha. A Isha foge às vezes ali do local onde elas estão. Isha muito safa também, então ela consegue sair, voltar, aparecer para o público como se ela fosse a Jinx e não ser pega pelos Noxianos ou pelos defensores que estão patrulhando o Zaun. Então ela é muito inteligente também. E ela aparece como se ela fosse a Jinx, ela tem uma assinatura de macaquinho que é parecida com a da Jinx, só que tem as diferenças. Então assim, as pessoas que não conhecem a Jinx estudado. É um macaquinho colorido na parede, é a assinatura da Jinx. Mas quem conhece a assinatura da Jinx vê as diferenças entre um e outro e consegue saber que é uma imitação. Porém, isso tudo que a Isha tá fazendo serve para manter vivo o símbolo de resistência de Zaun, que é a Jinx. Inclusive a Sevika chega para ela, como fazendo também um papel de irmã mais velha, e fala, as pessoas estão precisando de você, elas continuam te seguindo, te idolatrando, te venerando como a salvadora, o símbolo de resistência, mas você tem que aparecer, né? E a Jinx fica nessa de não querer, ela tá vivendo a vidinha dela ali com a Isha, ela tá mais sã do que nunca, aquelas vozes que assolavam ela agora sumiram, então ela tá vivendo uma paz que ela nem quer mais ser a própria Jinx. E aí nós passamos para a Ambessa, que tem agora sim as armas da Hextech para usar. Só que ela não consegue usá-las porque tem uma coisa que ela não contava: as pessoas capazes de manipular essa gema Hextech. Nós temos aqui na série algumas poucas pessoas capazes de mexer com isso. Heimerdinger, o Echo talvez conseguiria, o Jace, o Victor, a Jinx consegue, e talvez, quem sabe, o Singed. O Singed, a parada dele é mais biológica, né? É mais genética, mas talvez ele conseguisse, acho que não. Porém, essas 6 pessoas, essas 6 mentes conseguiriam. Só que nenhum deles está em Piltover nesse momento. E a própria Ambessa até fala: como que eu pude esquecer de proteger os cientistas? Né? Então ela tem as armas Hextech que ela tanto queria, mas ela não consegue usar porque ela não tem ninguém que saiba manejar este conhecimento. Uma coisa interessante é que esse cientista bode aí que tá mexendo, tá tentando mexer nesse experimento, ele evapora. Né? Assim como aconteceu com a Skye quando o Victor estava manipulando o Hextech sem saber muito bem o que estava fazendo, tentando descobrir. Mas por que isso não aconteceu com o próprio Victor? O Victor, quando estava manipulando a gema Hextech, ele tinha quase todas as runas que ele precisava para conseguir conter esse poder. Apenas faltava para ele a runa da inspiração. Porém, ele conquista isso com a chegada da Skye. Para quem não lembra, no momento em que o Victor tá lá manipulando a Hextech, que tudo explode, que a Skye evapora, antes disso a Skye estava chegando lá na sala cheia de inspiração. Essa é uma teoria não, uma análise que a galera tava comentando no Reddit. Então, você vendo as coisas faz muito sentido e é realmente fascinante. A Skye, antes de chegar na sala do Victor, ela fala 3 vezes a palavra inspiração. Que ela estava inspirada para mostrar pro Victor tudo aquilo que ela tinha pensado, que o Victor inspirava ela, então ela entra lá cheia de inspiração. No momento em que ela evapora, porque ela não tinha as outras runas necessárias, ela acaba se tornando a inspiração que faltava pro Victor e acaba meio que sendo assimilada por ele. Por isso que agora, quando a gente vê esse Victor astral, a gente vê a Skye junto com ele, sendo de novo a inspiração que falta para ele ser o quebra-cabeça completo, ser capaz de se fundir de fato com essa gema Hextech, com toda essa tecnologia. I was inspired by your... Everything you do inspires me. E nós temos a Jinx falando com o Silco morto, né? Mas ela está lá na cadeira que ele sentava quando ele ia se reunir com os barões de Zaun ali. Tentando de novo se descobrir, tentando lidar com tudo isso, porque o Silco era a pessoa que ouvia ela e tudo mais. Enquanto isso, nós temos um seguidor da Jinx, um apoiador dela que estava com o cabelo azul e foi pego pelos Noxianos, sendo torturado para ele falar onde está a Jinx, onde está a resistência de Zaun e tudo mais. Enquanto isso, outros personagens contemplam seus entes queridos que foram perdidos. A Sevika está na frente do símbolo do Vander, que é o grande símbolo de resistência de Zaun, junto com a Jinx, e para ela também com o Silco. Né? Para muitas pessoas também o Silco fez muito por Zaun. A gente tem que lembrar que antes da Sevika ser fiel ao Silco, ela era fiel ao Vander. Ela chega na primeira temporada e fala pro Vander, a gente tem que reagir. Pela falta de ação do Vander, é que ela acaba encontrando no Silco alguém que tinha o pulso firme necessário para fazer o que Zaun precisava fazer. Então por isso que ela muda de lado. Mas ela tinha no Vander também esse grande símbolo, então ela está lá contemplando essa estátua. Enquanto a Caitlyn está perante a estátua da própria mãe dela. Então esses personagens estão lidando com os seus lutos, enquanto esse seguidor da Jinx é torturado e acaba dando com a língua nos dentes e ele fala a estátua do Vander. Então a Sevika tinha armado um encontro com todos os povos de Zaun para falar sobre a resistência, falar sobre como lidar com Piltover, e tinha prometido que a Jinx estaria ali,
né? E marcou na estátua do Vander. Esse discurso começa, a Jinx não estava ali, mas a Isha aparece para dar uma inspirada maior no povo. Ela é muito sagaz, ela não fala, né? Ela é muda. Não é muda porque ela fala uma palavra, daqui a pouco eu chego nisso. Mas ela não fala, mas consegue se expressar muito bem. E ela consegue manter viva essa chama da Jinx, porque ela é muito do que a Powder era, né? Então ela tem todo esse lado da Powder que vai trazendo a Jinx de volta, que vai mantendo a essência da Jinx viva em Zaun, e isso é espetacular. A Isha foi um personagem assim maravilhoso por diversos motivos, por mostrar o melhor lado da Jinx e por manter também esse símbolo vivo, por ser essa pessoa destemida que ela sempre foi, né? E aí, no momento que a Sevika tá fazendo esse discurso, e a galera tá comprando esse discurso, até os vagalumes estavam ali, todos unidos. Os vagalumes tinham treta pesada com a Jinx, mas agora eles estão também perante ela como símbolo, aceitando que ela é a única esperança de resistência de Zaun, tá ligado? Então, isso é fantástico. Só que nesse momento, os Noxianos e os defensores, eles invadem ali, porque eles já sabiam onde ia acontecer a reunião. A Sevika perde mais um braço e começa uma treta absurda. Essa treta a gente ainda vê a Isha saltando pra cima daquele capanga principal da Ambessa, né, o Rictor, e ela usa uns golpes que a Sevika tinha acabado de usar, ela dá umas cabeçadas nele que até dá uns daninhos, depois quando ela começa a socar, acaba o dano, né, e ela acaba se ferindo ali, mas todas essas pessoas dessa resistência de Zaun são levadas, porém antes disso, o Singed abre a própria mão e deixa um rastro de sangue para a fera dele seguir esse rastro e liberar todos os Zaunitas. Ele permanece ali na jaula dele, na prisão, mas todos os outros são liberados porque o Warwick, ou o Vander, daqui a pouco a gente fala mais disso, tem essa sede por sangue, assim como no jogo. Isso lembra uma habilidade que o personagem tem em League of Legends. Ele segue esse rastro de sangue ferozmente e vai chegar até o final desse caminho, independente do que estiver à frente dele. Aí, essas pessoas são levadas à prisão e nós temos a Jinx agora sendo chamada pela Sevika para resgatar todos eles. E ela vai, né? Porque eles estavam ali pelo símbolo Jinx que ela mesma pode não aceitar, mas ela acaba lidando com isso de uma maneira bem natural e fala, beleza, eu vou salvar essa galera de Água Mansa, que é a mesma prisão que a Vi estava presa no começo do ato 2 da primeira temporada de Arcane. Água Mansa é onde a galera de Zaun fica presa lá em Piltover. E aquele carcereiro lá era o mesmo que fala com a Caitlyn na primeira temporada, que fala da Vi e tudo mais. Então, né, memórias aí do primeiro ano. A Jinx se infiltra e isso aqui é muito bom. Primeiro, porque nós temos uma defensora que não acredita que a Jinx é a Jinx. Então a Jinx está passando por esse problema de identidade, esse conflito. E ela chega para uma defensora que está caçando ela. Os defensores, eles têm a imagem da Jinx viva na cabeça deles. Ela é a pessoa mais procurada por todos eles. Então, se tem um rosto que eles têm que memorizar, um padrão é o da Jinx. E ela está perante uma defensora, ela fala que ela é a Jinx. Essa defensora fala, você não é a Jinx. E beleza. E depois, mais pra frente no episódio, ela está perante aos moradores de Zaun. Provavelmente muitos deles que nunca viram de fato a Jinx pessoalmente. Só veem ela como um símbolo, sabem o que ela fez, sabem como ela é por conta das pinturas de quem já a viu. Né? Mas eles nunca viram ela de fato. Essas pessoas reconhecem a Jinx imediatamente. Então, enquanto nós temos uma pessoa de Piltover que deveria ter o rosto da Jinx vivo na memória como o primeiro rosto a ser procurado, porque ela é a pessoa mais procurada por Piltover, não reconhece ela, as pessoas de Zaun que não necessariamente viram ela pessoalmente, reconhecem-a imediatamente. Isso é muito bom. E antes da gente focar mais nessa parte dela soltando as pessoas de Água Mansa ali, nós temos uma cena que é de tirar o fôlego, literalmente, que eu fiquei... Que é quando a Jinx tá com a Sevika ainda se infiltrando em Água Mansa e a Ambessa passa por ela. Elas trocam um olhar, assim, absurdo. Essa cena é muito foda. Aquela cena que fica... Vai dar merda. Não dá nada. Mas a tensão criada aqui é fantástica, porque toda a direção dos episódios, ela também lida muito bem com tudo isso. Com conflitos, com desenvolvimento, com ação, com tensão. É uma mescla perfeita, uma receitinha absurda que eles fazem com uma maestria que... Sei lá, velho, essa galera que escreve Arcane, eles estão de parabéns, porque eles conhecem não só o lore de League of Legends de cabo a rabo, mas eles conhecem também a receita de como se contar uma história. Lidando e desenvolvendo bem todos os personagens, caminhando em um ritmo ali muito bom, né? A gente tem alguns problemas disso que eu vou falar também daqui a pouco, mas na sua geral é muito bom, entregando uma das maiores obras que eu já vi na minha vida. Então eu falo isso sem medo nenhum. Caralho, o maluco é brabo. E nós temos o Warwick chegando, né? Uma coisa muito boa também é que a Ambessa tá sempre pronta pra treta.
Então, quando ela tá lá, indo embora de Água Mansa, e ela vê que um comboio tá chegando com alguém esmurrando a porta, ela sabe que é um bicho forte, né? Porque ela tá vendo o que tá fazendo num cárcere ali, num bagulho que é protegido, e justamente para impedir fuga de prisioneiros perigosos. Ela já coloca, ela não pestaneja, ela não olha pros lados, pros homens dela pra ver se tem mais gente com ela. Ela simplesmente pega o elmo de leoa dela ali, coloca e se prepara para o que vier. Tá ligado? É bizarro, porque essa personagem também, ela é uma das vilãs da temporada, obviamente, ela é implacável naquilo que ela deseja. Talvez ela tenha até usado o próprio filho pra conseguir os objetivos dela, daqui a pouco a gente chega nisso também, num outro vídeo, falando de um outro episódio. Mas ela é badass demais, cara. Ela tá sempre pronta pra porrada. Não adianta nada, o Warwick entra ali, arrebenta com ela, arrebenta com todo mundo que tá ali, mata a maioria das pessoas, chega no andar de cima, também matando todo mundo, e aqui nós temos uma luta entre campeões de League of Legends. Nós temos Jinx encarando o Warwick, e a Jinx é fantástica. Muito rápida, muito eficiente. A arma de Hextech dela não funciona nele, né? Ela dá um tiro ali, ele sente um pouquinho, mas ele continua indo pra cima dela. Mas toda essa cena ela é muito bem feita porque mostra a velocidade da Jinx, né? Como ela é perigosa não só com as armas, mas também fisicamente. Os atributos físicos dela são muito elevados. E aqui nós temos uma outra parada interessante que é um paralelo com a Powder. Na primeira temporada, quando a Vi abandona ali a Powder fica pra trás querendo não ficar para trás. Ela grita pra Vi ficar e a Vi vai embora. Quando a Vi tenta voltar, ela é pega pelo Marcos, ele não consegue. Mas ela vai embora. Aqui acontece a mesma coisa. A Jinx é deixada para trás. Aquela ocasião ela foi acolhida pelo Silco, aqui ela é acolhida pelo Vander, que lembra dela. Mas aqui ela quis isso, né? Então ela fala, vão embora. A gente vê o desenvolvimento da personagem. Uma personagem que não suportava ficar sozinha, que tinha muitos problemas para lidar com isso de ficar sozinha, com essa personagem agora se tornando alguém que está disposta a se sacrificar sozinha para proteger aqueles que ela ama. Então ela fala pra Sevika correr com a Isha e ela fica. E é aí que a Isha fala a primeira e talvez única palavra que ela tenha falado em Arcane até agora, que ela grita, mama. Então a gente tá vendo a Jinx como uma irmã mais velha pra Isha. Talvez a própria Jinx veja a Isha como sua irmã mais nova, como a Powder dela. Mas a Isha vê a Jinx como a mamãe, né? E aí a Jinx tem essa luta fantástica com o Vander, que é o Warwick. No momento em que ela meio que desiste ali de combatê-lo, que ela vê que não vai dar, que ela também vai ser morta, o Warwick lembra da Powder, né? Então ele remete essa memória do Vander, que está vivo ali dentro ainda, e ele consegue parar. E quando ele fala Powder, começa a tocar o tema da primeira cena de Arcane, que é quando elas estão ainda bem pequenininhas, a Vi e a Jinx, quando os pais dela morreram numa invasão dos defensores ali. Então ele lembra na hora, os olhos dele ficam azul e verde, que são as cores dos olhos dos dois lobos que o Singed caçou. Então como ele fez esses experimentos e essas mesclas genéticas acabou causando isso, né? E ele lembra da Powder, ele lembra da sua filha, ele não ataca ela, e aí ela percebe que o Vander, o pai dela, está vivo. A gente tá muito acostumado a ver a Jinx apaixonada e com esse amor fraterno com o pai, Silco. E a gente não tá acostumado a ver tanto isso com o Vander. Mas as últimas palavras do Vander, se a gente for lembrar bem, foi proteja a Powder. Ele fala isso pra Vi. Então eles também têm essa relação muito forte. E esse ato 2 traz isso de volta, né? Ele abraça ela, Powder, ela abraça ele. E tudo isso culmina nesse fim desse quarto episódio aqui. O primeiro episódio do ato 2 da segunda temporada, que é um negócio fantástico. Se você gostou dessa análise, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a análise do episódio 5 sai também daqui a pouquinho. Ela está gravada, já está em edição e daqui a pouco ela estará aqui no canal. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.